Olá, meu nome é Osvaldo e neste dia eu estarei falando sobre um assunto muito importante, que é a réplica da Arca da Aliança. Infelizmente, nós temos presenciado, de 10 anos para cá, uma proliferação da réplica da Arca da Aliança que estão presentes em muitas igrejas, tanto igrejas pentecostais como neopentecostais. E nós olhando para a palavra de Deus, em Jeremias capítulo 3, versículo 16, ali há uma proibição clara para não se fazer a réplica desta arca. Lá diz assim: nunca mais se dirá Arca da Aliança do Senhor. Nunca mais se dirá. E ali fala que eles não sentiriam mais no coração desejo de ver a arca e nem de buscar. E ali fala para não fazer, e não farás uma réplica desta arca. E a gente vê, infelizmente, que isto está acontecendo em muitas igrejas, aqui no Brasil, no exterior. Esta réplica, eles estão fazendo essa réplica da arca, desobedecendo a palavra de Deus. Tanto é que a última vez que se fala da arca na Bíblia é exatamente Jeremias 3,16, que foi quando Nabucodonosor destruiu o templo, levou alguns objetos para a Babilônia e a arca desapareceu. E ninguém nunca mais ficou sabendo nada a respeito da arca. Muitos filmes, como os filmes do Indiana Jones, fala buscando a arca sagrada. Muitos arqueólogos procuram, mas uma procura em vão. Então a arca desapareceu. Mas ela está aparecendo nas igrejas. E nas igrejas evangélicas, nas igrejas pentecostais e neopentecostais. E eu tenho observado que até mesmo igrejas centenárias, como a Igreja Assembleia de Deus, algumas igrejas, alguns segmentos da Assembleia de Deus, alguns pastores colocaram uma réplica desta arca no púlpito das suas igrejas. Existe um congresso muito grande no Brasil, que é o Congresso dos Gideões Missionários, que é uma organização ligada à Assembleia de Deus. E você vai ver ali que desde 2008 para cá, eles colocaram uma réplica da arca em frente ao púlpito. Você pode ver um vídeo qualquer de 2008 para cá, que você vai ver uma réplica da arca no púlpito desses congressos, né? Você vai ver ali claramente, sendo que há uma proibição em Jeremias 3, versículo 16. Também existe um outro ritual mais marcante ainda, que é no Templo de Salomão, que foi construído pela Igreja Universal ali em São Paulo. E lá tem os cultos, só que antes de iniciar os cultos, existe uma equipe de pessoas vestida de sacerdote que entram trazendo uma réplica dessa arca a sons de buzina, e essas pessoas entram com essa réplica da arca e deposita ela, eu creio que lá no altar. E o que me chamou mais atenção, uma das coisas mais terríveis, é que nesse vídeo foi entrevistado algumas pessoas a respeito da arca, da entrada dessa arca no Templo de Salomão, lá da Igreja Universal. E essas pessoas disseram: olha, quando essa arca entra aqui, passa perto de mim, eu me arrepio todo. Eu sinto a presença de Deus. Essa arca é a presença de Deus.
Quando essa arca ela passa perto de mim, eu sinto um renovo na minha vida. Infelizmente não deveria ser assim. Não deveria ser dessa forma. Por quê? Se a nossa igreja, se a nossa religião está precisando de se submeter a algo material, a uma presença física, para que nós possamos ter fé, então a nossa fé é em vão. A nossa fé é frágil, porque a partir do momento que nós não enxergarmos mais, não tivermos mais nada para olhar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos perder a nossa fé. O próprio Jesus disse, lá em João capítulo 4, versículo 23, quando ele conversava com aquela mulher, ele falou: mulher, eu te digo uma coisa, que dias virão em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Eles não vão precisar de pegar alguma coisa, de sentir alguma coisa na mão para acreditar em mim. Em outras palavras, Jesus diz, quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? E é isso que está acontecendo. Essas igrejas, elas querem promover fé no coração das pessoas e têm se valido de objeto como a réplica da arca para promover a fé no coração das pessoas. Mas eles estão desobedecendo a palavra de Deus, de Jeremias, que fala ali que a arca, a partir daquele momento, desapareceria. Eles nem, os judeus que estavam ali, nem iam sentir mais falta da arca, ele não ia sentir nem no coração vontade de ver a arca. E ele fala ali, na última parte do versículo, que eles não deveriam fazer réplica ou uma cópia dessa arca. Infelizmente, nós vemos aí, as igrejas estão fazendo isso, colocando uma réplica da arca no púlpito da igreja, e muitos crentes têm aquilo lá como um objeto sagrado, como a presença de Deus. Muitos crentes de igrejas pequenas, igrejas que estão nascendo agora, têm aquilo lá como um objeto sagrado, como a presença de Deus. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo acontecer isso no nosso meio. Para onde nós estamos caminhando? É exatamente por causa dessas coisas que nós damos margem, que se deram margem para entrar aquele sal ungido, para entrar a água benta, vamos dizer assim, a toalhinha ungida, para entrar o portal, onde as pessoas passam por aquele portal ali, e a partir daí a sua vida se transforma. Em muitos lugares tem uma piscina ali, onde as pessoas praticam ali os 7 mergulhos de Naamã. O que está virando a igreja? Que fé que é essa que nós estamos buscando? Que teologia é essa que nós estamos aplicando às nossas igrejas? Isso é uma violação à palavra de Deus. Se nós continuarmos assim, dali a pouco somente Jesus, colocar Jesus lá nas igrejas para despertar a fé das pessoas. Pasmem vocês que hoje tem igrejas que estão se submetendo à mágica para despertar a fé das pessoas. Outros estão se submetendo a hipnotismo para prender a mão das pessoas ou fazer ali as pessoas esquecer de alguma coisa. E quem vê isso, puxa, olha que maravilha. Mas é hipnotismo puro. Isso existe no espiritismo, existe no circo, existe em vários lugares. Como que estamos fazendo com a igreja? É isso que estamos fazendo com a igreja? Esse materialismo, essa busca por poder, essa busca por posição social, essa busca por ascensão social, ela tem resultado nisso. Ela tem resultado nisso. Eu falo no meu livro, Manual de Administração do Empreendedor Cristão, logo ali no começo, quando eu falo não à teologia da prosperidade, eu cito um caso de uma igreja no exterior, que o pregador pegou uma garrafa de água e começou a agitar aquela garrafa e disse que aquela água ia se transformar em vinho, porque Jesus fez isso. E ele começou a agitar e a água realmente ficou cor de vinho. Mas aquilo ali era uma mágica.
Aquilo ali é uma enganação. Aquilo ali foi uma reação química que aconteceu, inclusive no livro eu explico tudo aquilo que aconteceu. Veja que situação que nós estamos chegando. Então, portanto, essa é a minha opinião sobre essas coisas que estão acontecendo. E qual é a sua?